Boa noite. Vamos dedicar essa avaliação de hoje ao ato do dia 15 e a tentativa de organização de uma nova paralisação. Já foi anunciada pela União Nacional dos Estudantes para o dia 30 e o calendário inicialmente estabelecido que previa uma paralisação nacional para o dia 14 de junho. Lembrar a todos aqueles que assistem ao vídeo que entrem em contato conosco. Abaixo na descrição vão aparecer aí os endereços do nosso correio eletrônico, da nossa página na rede de computadores e também no Facebook. Bom, nós tivemos uma experiência que para muitos foi inusitada, de um ato de massa, um verdadeiro ato de massas, em meio a um cenário que muitos imaginavam ser um cenário de desolação, de despolitização. E o que talvez tenha sido mais surpreendente para muitos é que isso aconteceu há apenas 4 meses da posse do governo Bolsonaro, que era um governo que de uma maneira ou de outra conseguiu mobilizar uma massa social relativamente grande, que se manifestou tanto nas ruas quanto também em meio à burguesia, nas principais redes de comunicação, na imprensa em geral, na internet, e que nós sabíamos que tinha um potencial não só eleitoral, mas um potencial também de mobilização, ainda que bastante relativo. Esses atos eles tiveram como ponto de partida, seria bom mencionar para a gente não perder a dimensão dos acontecimentos e nem nos desorientar em relação a quais foram as causas que permitiram que ele acontecesse. Foi um chamado nacional daquela que é a maior confederação de trabalhadores do país, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE. Não foi um movimento que margiou as organizações sindicais, as grandes organizações de massa. Foi um movimento que teve como ponto de partida um chamado que serviu como catalisador para toda a insatisfação popular que há contra o governo e, mais particularmente, para a insatisfação do setor da educação, que tem sido um dos mais atacados. Havia, é claro, uma expectativa de que houvesse uma heterogeneidade grande nos atos, muito em função, é claro, de que no ambiente escolar se manifestam tendências políticas diferentes, há setores de classe diferentes que se organizam a partir de estruturas que agem conjuntamente. Mas apesar dessa heterogeneidade, o caráter político do ato, aquele que tinha maior repercussão entre quem participou das atividades, era muito homogênea. E tinha, isso é um ponto positivo, um objetivo político declarado, que era a derrubada do governo. A derrubada do governo e a derrubada de toda a política que tem sido apresentada pelo governo. Não só desse anúncio de cortes mais recente na educação, mas de todo um conjunto de atividades políticas que são entendidas por grande parte da população, isso ficou demonstrado no dia 15, como um ataque generalizado às instituições públicas, aos serviços de assistência à população e que tem resultados econômicos muito frágeis. Saiu recentemente, há 2 ou 3 dias, um novo dado divulgado pelo IBGE mostrando que o número de desempregados no Brasil cresceu em relação ao primeiro trimestre do ano passado e já praticamente bate na casa dos 14 milhões de pessoas. Isso tudo resultou naturalmente numa necessidade de adaptação das direções dos grandes sindicatos, dos partidos, etc. E a resposta em geral pode ser sintetizada na desorientação praticamente unânime em relação ao que fazer, para onde conduzir o movimento político, como galvanizar em torno de uma proposta política que seja ao mesmo tempo realista
e capaz de desenvolver a consciência do movimento popular e especialmente tratar aqui de um assunto que nós tivemos acompanhando mais de perto, que foram as atividades das universidades, em particular da Universidade de São Paulo. Na Universidade de São Paulo, em primeiro lugar, não se deu prioridade ao dia 15. O que se imaginava, o que estava por trás dessa decisão de não priorizar o dia 15, de esperar até o dia 14 de junho, a princípio, era uma avaliação de que a conjuntura política se desenvolvia numa velocidade, enquanto na verdade ela se desenvolvia muito mais rapidamente. E foi um erro de avaliação, nós podemos dizer assim, acompanhado de um despreparo para a possível ultrapassagem que fosse feita pelo movimento popular em relação à conjugação dos esforços das direções sindicais para conduzir essa insatisfação popular para algum lugar. Nós, na USP, tivemos a preocupação de antecipar o chamado à participação do dia 15, de propor, onde nós poderíamos ter proposto que as atividades fossem feitas com antecipação, que nós fizéssemos um chamado a que todos pudessem participar dessas atividades e também divulgassem essa atividade entre aqueles que ainda não estavam informados sobre o que estava acontecendo, anunciando os cortes para aqueles que ainda não tinham conhecimento da extensão, da amplitude desses cortes, não só dentro das universidades estaduais de São Paulo, mas também das universidades federais, do ensino público como um todo. E aparentemente, pelo menos esse é o balanço que nós fazemos, isso teve um impacto e conseguiu fazer com que a USP se integrasse de fato às mobilizações que aconteceram. Claro, nosso papel é um papel menor porque nós somos uma organização bastante pequena. Mas, em todo caso, isso serve para contrapor, serve como experiência para um grupo muito maior do que aquele ao qual nós nos reduzimos, de contrapor uma política de antecipação dos acontecimentos, de preparação dos acontecimentos, de propaganda política, a uma política que nós chamaríamos, como muitos chamaram ao longo do século XX, de reboquista, que é uma política que vai a reboque do entendimento geral do movimento popular, que na maior parte das vezes é determinado em grande medida pelo clima geral que é criado pela imprensa, que é criado pelo próprio governo, por aqueles que detêm algum grau de poder mesmo nas instâncias menores e que tendem a preferir a imobilidade ao movimento das massas, dos estudantes, dos trabalhadores, etc. Isso é um ponto importante. A CUT, que já tinha estabelecido de antemão um calendário muito distanciado, que distanciava a paralisação inicial da educação da paralisação geral que eles convocavam, e de todo um fervor que acontece normalmente em maio, em função da database de várias categorias importantes, ela agora tem aparentemente uma certa divisão interna, porque a União Nacional dos Estudantes, sobre a qual ela exerce uma influência decisiva, antecipou o calendário para o dia 30. Decidiu surfar na onda dos grandes protestos, assim como a direção do DCE da Universidade de São Paulo também em certa medida fez, embora de maneira bastante contraditória, porque há uma tentativa simultânea de frear o movimento e de conseguir canalizar o movimento para satisfazer os seus próprios interesses, que a nosso juízo parecem evidentes, que é o interesse de capitalizar eleitoralmente o insucesso do governo e o eventual sucesso das manifestações. Agora, da nossa parte, é preciso ter uma política muito diferente dessa. É preciso dar um rumo para o movimento. É preciso dar uma perspectiva política que não se encerre numa campanha negativa contra o governo,
numa campanha defensiva, mas que tenha também um horizonte político, que abra um horizonte político que permita a esses setores alcançar um novo nível de organização. E é por isso que a gente tem uma preocupação particular em discutir as palavras de ordem dentro dos atos e nas organizações preparatórias dos atos, naqueles movimentos que acontecem no momento anterior a um ato de rua, a uma assembleia ou a uma paralisação nacional, como seja. E a gente tem observado duas grandes deformações das palavras de ordem, como normalmente se observa. De um lado, palavras de ordem que são extremamente, ou têm a aparência de ser extremamente radicais, que são inócuas. Que servem, quando muito, para desgastar um pouco a direção atual de um determinado movimento, de um sindicato, uma central sindical, o que for, e em geral não servem nem para isso. Como, por exemplo, um chamado geral a que uma central sindical como a CUT faça algo que ela naturalmente não vai fazer por si. A política da CUT a gente tem que levar em consideração. Ela tem uma série de parâmetros que são conhecidos por todos, que são reafirmados sempre que há uma nova mobilização, que é a tentativa de conduzir as coisas para uma negociação, para uma via negocial entre, em geral, os órgãos do governo que são responsáveis por determinadas medidas e os representantes da central sindical. Ou então fazer uma exigência a um diretório central de estudantes que é controlado por um grupo que publicamente se declara amigo da reitoria, quando não aliado, que esse grupo rompa todas as relações com a reitoria por uma pressão que ainda não é uma pressão massiva dos estudantes. Isso não vai acontecer naturalmente. Mas é preciso dar uma política diferente. Primeiro, uma política voltada para as bases do movimento estudantil, para as bases do movimento de trabalhadores, que reflita as necessidades desse movimento, mas que também leve em consideração o nível de consciência desse movimento. De outro lado, uma outra deformação é aquela que leva a retomar um caminho, uma via que de antemão já está obstruída, que são as palavras de ordem que dizem respeito, por exemplo, às soluções parciais de um problema que todos nós sabemos, e todos os que foram à manifestação, ou quase todos, tinham uma consciência, ainda que não plena, que dizem respeito à própria condução geral da situação econômica e ao modo como o governo federal entende que deve se portar em relação a essa condução geral da situação econômica, como, por exemplo, a tentativa de negociar com o governo, de apelar para o governo para reverter determinadas políticas, coisa que o governo tem feito questão de dizer que não fará. E mesmo que fizesse, se houvesse um recuo num determinado aspecto da vida política geral, esse recuo seria naturalmente ultrapassado pelo conjunto da política do governo. Eis o erro central dessa política. Mas há uma outra versão dessa deformação que, no nosso entendimento, também consiste em um equívoco grave, que é retomar uma campanha que já foi feita no passado, de organizar por via do processo eleitoral a vida política do país. Embora essa reorganização por via eleitoral, sob a pressão de um grande movimento popular, se estabelecesse necessariamente sobre bases um tanto quanto diferentes das atuais, ainda assim, possivelmente, quase que necessariamente, seria menos do que aquilo que o movimento popular precisa e menos do que aquilo que o movimento popular já deu demonstrações de que tem capacidade de fazer no momento. O retorno ao processo eleitoral tem ainda uma outra deficiência.
São os chamados de eleições gerais ou de Assembleia Nacional Constituinte. Ele desola, causa uma certa desolação em todo um setor que já não tem nenhuma expectativa de que essa política do governo atual possa ser revertida por nenhuma outra composição que passasse pela via do Congresso Nacional, pela via das instituições, mesmo das hierarquias menores, seja do Poder Judiciário, seja de qualquer outra burocracia. E isso é um problema grave. Por isso, desse ponto de vista, o necessário, a única via que nós conseguimos ter clareza de que pode ser uma via possível de evolução gradual do movimento, é a organização da greve geral e de um comando geral de greve que restabeleça sobre uma base verdadeiramente popular a campanha contra o governo e contra a política do governo. Talvez eu tenha me antecipado um pouco, porque nós não tivemos oportunidade de fazer uma discussão, na maioria dos lugares, a respeito da importância de tornar essa eventual paralisação nacional ou greve nacional, como nós defendemos que seja, claro, porque de ameaças os governos de diferentes países já estão saturados, governos que aplicam, em linhas gerais, a mesma política que o governo brasileiro. E essas ameaças não são o suficiente, seja para demovê-los pela via pacífica da intenção de aplicar essa política, seja para constrangê-los já no aspecto violento dessas manifestações a redefinir as linhas gerais da sua política. Eles não têm servido para isso. Bom, mas vamos retomar essa discussão. A gente precisa ter claro que aqui não se trata de uma conjugação tão ampla de forças quanto poderia parecer ser. Talvez haja um exemplo que possa tornar isso mais claro. Na Argentina, depois de tudo que se passou, depois de toda a crise, depois de uma reforma da Previdência que prejudicou drasticamente a vida dos mais velhos, de quem se aposenta, depois de uma crise econômica que reduziu o valor do peso argentino a uma fração do que era antes do início do mandato do Maurício Macri. 48 pesos valendo $1 foi o pico dessa desvalorização. Uma inflação descontrolada, desemprego. Apesar de tudo isso, as pesquisas eleitorais, que a gente tem que ver sempre com uma certa reserva, continuam a apontar Maurício Macri como um dos principais candidatos nas eleições de outubro. Maurício Macri, como alternativa a ele, Alberto Fernandes, que é agora o candidato indicado pela Cristina Kirchner, pelo Partido Justicialista, peronista. Bem mais atrás, o Sérgio Massa, que, bom, não vamos entrar aqui numa caracterização muito profunda, mas é um governo, um político, digamos assim, corrompido até a alma com os compromissos com o capital, que são os mesmos compromissos do Maurício Macri. E uma terceira via que está sendo apresentada na Argentina como solução pela própria burguesia, o Roberto Lavagna, que é, a rigor, a mesma estratégia que tem sido usada em vários lugares. Aqui no Brasil, talvez o representante maior dessa estratégia tenha sido, no momento, Marina Silva, e agora Ciro Gomes, mais recentemente. Na França, o Macron. É uma estratégia de ter uma outra carta na manga, de ter uma alternativa, da burguesia conseguir, no caso do insucesso eleitoral com seu candidato preferencial, apresentar um candidato alternativo, né? E, bom, existe ainda uma base social de apoio para o Macri. Como aqui no Brasil existe uma base de apoio para o Bolsonaro. E essa base, como ela tem
uma realidade por trás dela, que são os interesses de um certo setor de classe média nas cidades, do campesinato pequeno burguês no campo, de um certo setor do funcionalismo público, de várias instituições privilegiadas. Bom, esses setores todos eles compõem uma base social que é uma base social relativamente ampla. E resolver esse problema requer necessariamente a criação de uma base social bastante esclarecida a respeito dos seus próprios interesses. Por isso a importância de fazer uma distinção clara entre quais são os interesses da maioria da população pobre, dos trabalhadores mal remunerados, dos trabalhadores assalariados que vivem na dependência do que farão os seus patrões, de qual será a nova política de governo, isso se aplica aos funcionários públicos, para saberem se vão continuar a trabalhar ou não, se vão continuar a preservar o seu poder de compra ou não no futuro próximo. Há um desmanche geral aí dos serviços públicos, que acarreta necessariamente demissões. Isso tudo precisa ser feito na prática, precisa ser não só discutido nos círculos partidários, nos círculos de organização da vanguarda do movimento operário, mas precisa ser discutido entre todos. E a gente discute isso definindo uma política que seja não cooptável. Uma política que todos identifiquem claramente como uma política de classe, mas que ao mesmo tempo não seja uma política que coloque o movimento, os setores mais radicais, em contraposição a todo o movimento popular que tem a sua velocidade de desenvolvimento naturalmente mais lenta. Bom, aqui nós temos uma oportunidade de ouro de fazer isso. Por quê? Porque as reivindicações parciais que são apresentadas por alguns setores como uma solução temporária que evitaria uma distensão maior entre o governo federal, sua base de apoio, entre as classes médias abastadas e o conjunto da população, são soluções muito débeis. Como, por exemplo, a reversão dos cortes da educação. As escolas estão todas elas sob uma pressão terrível do governo. Os professores são ameaçados cotidianamente. A infraestrutura escolar se degrada em ritmo acelerado. As universidades vivem sempre à mercê do humor do Ministério da Educação, como aconteceu agora nesse caso, do governo federal, dos humores políticos relacionados ao desenvolvimento da economia. Há uma crescente relação que é estimulada de dentro do governo e de dentro do aparato burocrático das universidades entre a iniciativa privada financiadora e o pesquisador financiado. Tudo isso vai criando um clima opressivo dentro das escolas, dentro das universidades. E esse clima, é claro, tende a extravasar em algum momento. E extravasou. Seja quais forem as considerações que se façam a respeito das causas mais imediatas, o fato é que o movimento extrapolou as universidades e ganhou apoio de amplas camadas da população. Por isso é uma oportunidade tão boa de apresentar um programa que não se restrinja a reverter os cortes que foram anunciados pelo ministro da Educação. Que seja capaz de demonstrar na prática aquilo que a maioria da população já desconfia, de que esse governo será um governo de permanente ameaça a todos os institutos democráticos, de permanente ameaça a todos os direitos da população. Que é preciso dar uma resposta definitiva a isso. Que é preciso, em outras palavras, derrubar o governo. Preciso levantar a palavra de ordem abaixo do governo.
Agora, a gente faz uma ponderação em relação a isso. É claro que a gente sabe que é possível articular, mesmo a partir dessa palavra de ordem, saídas que não sejam saídas populares e que não resolvam minimamente essa situação de impasse social que hoje opõe frontalmente o setor da educação ao governo federal. Além de dizer abaixo o governo, a gente precisa criar as condições para uma solução positiva. A gente não pode deixar com que o movimento geral das massas ocorra e seja ultrapassado por um contra-ataque estrategicamente traçado por algum setor da burguesia, que se apropriando dessa grande mobilização popular, acaba lhe causando uma certa confusão e desviando esse movimento popular para uma política que seja uma política da burguesia e de continuidade das agressões sistemáticas contra a população. Por isso nós somos reticentes, embora nós tenhamos feito essa concessão de apoiar, de fazer a agitação também com base no Fora Bolsonaro, além do abaixo governo, Fora Bolsonaro, abaixo governo, Fora militares. A gente tem que agora dar um passo avante, a gente tem que ultrapassar essa política. A gente tem que oferecer uma política positiva alternativa, que só pode, em última instância, se materializar se houver um movimento real capaz de levar essa reivindicação adiante. O movimento real, o único movimento real possível, passa necessariamente pela greve geral, pela organização da greve geral e pela organização de um arco amplo de alianças que coordene essa greve geral e que assuma a defesa de uma política reivindicativa, positiva do movimento popular. Essa política positiva, ela precisa ter alguns eixos que tornem absolutamente insofismável o fato de que essa política está conectada diretamente às organizações de base da população. A greve geral tem se tornado praticamente um fetiche, e há aqueles que querem de fato fazê-la passar por um fetiche. A greve geral, ela tem uma função útil, mas essa função útil depende do fato, para ser preservada, depende do fato de que haja realmente uma organização, um caráter organizativo dessa greve geral, que assuma funções políticas e que se proponha objetivos políticos maiores do que aqueles que são típicos da organização sindical, que são objetivos políticos de curto prazo, estes das organizações sindicais, esses objetivos habituais. Precisa estabelecer um conjunto de objetivos maiores, mais permanentes, de longo prazo. Esses objetivos dependem da capacidade de organização e de continuidade da organização desse movimento. O que implica necessariamente na criação de um grande comitê central de organização desse movimento, que é um comando de greve unificado de todas as forças que participem desse movimento e que seja aberto o mais amplamente possível para a participação de todos aqueles setores que têm saído às ruas, que têm se manifestado. É claro que alguns dos eixos estão dados, mas muitos outros precisam ser discutidos. Alguns dos eixos essenciais são a preservação do caráter público das universidades e do sistema de educação, o fim da política de ajuste
que cobra da população o fracasso econômico, que é resultado do próprio modelo econômico que se desgastou, que chegou num limite. Passa necessariamente também pela derrubada do governo, pela reconstituição não só do governo, mas das instâncias menores, do aparato jurídico, do aparato policial, do aparato militar, que se corromperam e que se introduziram no aparelho de Estado de uma maneira diferente daquela prevista pela Constituição. Isso tudo tem se tornado cada vez mais claro. A população toma consciência aos poucos da necessidade de ampliar o escopo da crítica que inicialmente era feita pela maioria das pessoas que se interessavam por política exclusivamente aos políticos profissionais. É claro, hoje em dia é difícil até saber quem não é político profissional nessas circunstâncias. Quando juízes passam a ocupar posições de destaque dentro do governo, passam a definir, por exemplo, como usar o dinheiro que é restituído aos cofres públicos quando se investiga um caso de corrupção. Quando policiais federais incitam outros policiais a terem um comportamento diante de manifestações populares que não tem nenhuma ligação, nenhuma conexão com nenhuma lei, com nenhum preceito constitucional, nem com nada, como aconteceu agora nas vésperas da manifestação do dia 15 com policiais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então o problema está posto. O problema das instituições, de todos os órgãos vinculados ao governo, que fazem essa repressão miúda, está posto. Não é uma coisa nova nem estranha ao movimento popular. O movimento popular ganha consciência disso progressivamente. E amplos setores já ganharam consciência disso, já têm consciência plena disso. A desconfiança em relação à polícia, por exemplo, que sempre foi muito grande, ela agora ganha contornos mais conscientes. Não é só uma oposição geral ao papel repressivo da polícia, mas ao papel político da polícia, que a polícia exerce. Essa tomada de consciência é uma tomada de consciência importante e nós não podemos ficar alheios a ela. Nós temos que intervir, de interagir. Temos que fazer avançar ainda mais a consciência da população. Nós temos que ter uma política que corresponda ao avanço dessa consciência. Bom, o dia 30, convocado pela UNE, para a gente é central agora. Vamos fazer uma campanha intensa de agitação, de propaganda do dia 30, de organização de atividades conjuntas que envolvam mais de uma categoria. E esse dia 30 ele pode ser um novo marco que mostre para aqueles que ainda não quiseram ver que é preciso deflagrar uma greve continuada que põe em xeque o governo, que põe em xeque todas as suas políticas e que determine um novo andamento que garanta à população o direito de intervir diretamente na formulação dessas políticas. Que permita, por exemplo, de imediato revogar todas as medidas que foram tomadas pelo Ministério da Educação. A carta do Bolsonaro, em que ele se diz impedido de governar, em que ele faz um chamado quase que explícito à ruptura institucional, a ruptura com o Congresso Nacional, eventualmente poderíamos até entender o fechamento do Congresso Nacional. Essa carta é mais um motivo de alerta que serve para colocar em movimento
todo o poderio dos trabalhadores e dos estudantes a serviço de impedir que essas ameaças sejam postas em prática. Sejam postas em práticas, seja pelo Bolsonaro, seja por qualquer outro. O Bolsonaro está longe de ser a única ameaça. Há outras ameaças igualmente perigosas. Se o governo Bolsonaro é dispensável para a burguesia, talvez o recrudescimento do regime não o seja. Então a gente precisa ter uma avaliação precisa a respeito disso, para impedir que em lugar do Bolsonaro seja enviado um outro ser nebuloso aí, como seria Mourão, Sérgio Moro e outras alternativas políticas que não estão assim descartadas. São alternativas políticas possíveis que o regime pode apresentar a qualquer momento. Resgatar uma coisa também que ficou perdida nesses atos, que foi a campanha pela liberdade dos presos políticos e particularmente pela liberdade do Lula, que entre todos os presos políticos é aquele que mais diretamente ameaça o regime e a continuidade desse governo. A gente teve muita dificuldade de tratar desse tema, porque há uma campanha que se faz em oposição a isso, no interior, no próprio seio da esquerda, contra a liberdade do Lula, contra a adoção dessa palavra de ordem como uma palavra de ordem de um movimento geral como esse que aconteceu no dia 15. E é um erro muito grave, porque independentemente de quais sejam as considerações que se possa fazer a respeito do Lula, ou da necessidade de combater uma solução de tipo social-democrata, por assim dizer, sendo bastante generoso com o Lula. Independentemente disso, a defesa dessas liberdades democráticas que foram tomadas da população no último período é uma coisa essencial. O Lula é ainda uma liderança política extremamente popular, sem sombra de dúvida a mais popular de todas, e a defesa da sua liberdade é parte de um programa democrático essencial que todos nós deveríamos defender. E nós achamos que nesse ato do dia 30 é preciso levar de novo às ruas a palavra de ordem de liberdade para Lula, defender a sua liberdade no marco de um programa democrático maior, né? Mas não deixar de lembrar que o Lula é, de todos os presos políticos, aquele que mais assintosamente foi preso para resolver uma questão conjuntural, um problema ao qual a burguesia não podia dar outra solução, senão a fraude eleitoral que aconteceu em 2018. Então nós vamos resgatar essa campanha pela defesa da liberdade do Lula, que é uma campanha que nós temos feito há algum tempo, que nós sentimos que tem crescido bastante nos atos do dia 15, apesar de toda a omissão dos oradores que falavam nos carros de som. Havia um número muito grande de pessoas com camisas do Lula, com faixas pedindo a liberdade dele. E é preciso apoiar essa reivindicação, porque é a reivindicação correta, né? A liberdade do Lula faz parte de uma política, de qualquer política que se pretenda minimamente democrática. E nós temos que defender. Bom, a gente queria fazer uma espécie de bloco de sugestão de leituras, de apresentação do nosso programa num sentido mais analítico. E a gente vai dar início agora fazendo não uma exposição, o que nós vamos deixar para o futuro, para um próximo vídeo,
mas fazendo algumas sugestões de leitura e de reflexão que para nós são bastante importantes e têm relação sempre direta com o momento político atual. E hoje vou indicar aí um texto que está parcialmente disponível na internet, gratuitamente, que é um texto de um filósofo que o núcleo anarquista elenca entre aqueles que têm influência sobre o nosso programa, que é o filósofo marxista Louis Althusser, que é um texto sobre o humanismo, que se chama A Querela do Humanismo. E foi escrito em 1967, e é um texto em que Althusser debate, no seio de um debate muito amplo que aconteceu dentro do Partido Comunista Francês, o caráter teórico de fundo do marxismo e o que ele chama de um corte epistemológico que separa a pré-história ideológica do marxismo, que são os seus textos de juventude, e a história científica do marxismo, que é sintetizado de forma particularmente científica no texto Capital. E nós subscrevemos a tese do Althusser. Nós consideramos que é uma tese essencial do marxismo. Nós somos anarquistas, mas o nosso anarquismo, a nossa oposição ao Estado, a nossa oposição à transição socialista como ela foi concebida pelo Partido Bolchevique Soviético, particularmente pelo Partido Bolchevique Soviético que assumiu o poder depois da morte de Lenin, o marxismo é para nós uma fonte de inspiração permanente e de resposta para problemas práticos e também para questões teóricas que fundamentam não só um programa político, mas o reconhecimento da realidade. O reconhecimento de quais são os elementos decisivos na construção de governos, na construção de consensos sociais, etc., etc., do próprio aparato de Estado. E o Althusser aqui ele introduz uma questão que era importante nas décadas de 60 e 70, que continua a ser muito importante, que é uma definição a respeito da subjetividade, do papel das circunstâncias objetivas na definição das políticas dos diferentes grupos. E ele faz sempre essa associação entre o par humanismo-reformismo. Esse papel central que se atribui num certo marxismo a uma certa ideia de homem como sendo, em certo sentido, expressão de uma vontade que vá além das conjunturas, que exista independentemente das condições materiais. E o marxismo para Althusser não é isso. O marxismo de O Capital está aí entrelaçando estruturas que têm uma certa autonomia e que influem diretamente em todos os acontecimentos políticos e na própria consciência do homem. Bom, então a gente faz essa recomendação de leitura e depois retoma esse texto para fazer uma avaliação mais completa e um debate mais amplo a respeito da importância disso e da validade dessas teses que são defendidas por Louis Althusser. Bom, então é isso. Vamos participar dos atos. A gente espera encontrar muita gente que não participou desses atos do dia 15 e que tenha visto a importância de organizar uma atividade como essa, de organizar uma reação popular, de garantir que o povo, nessa reação popular, defina uma política que de fato esteja a serviço da sua emancipação maior, da sua emancipação política, da sua evolução política. E a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça e para que todos os espaços de discussão da organização desse ato sejam o mais democráticos possíveis. Bom, é isso.